Com o advento, né, da física quântica, muitos professores, treinadores e tal, né, que ensinam a cocriação de sonhos, ensinam como funciona o universo, né? Só que eles esquecem de alguns detalhes, porque você pode manifestar assim seus sonhos através de imagens, de visualizações, de filminhos na sua mente e sentir que aquilo é real, pode, você manifesta. Mas será que você deve fazer isso? Será que você deve manifestar? O que eu tô querendo te dizer? O universo, ele tem um processo alquímico de funcionamento. Tem uma inteligência superior que organizou esse universo e também o mundo manifestado. Se você é um ser que tem muitos problemas, que está enfrentando muitos problemas na vida, e você acredita que fazendo visualizações e desejando e sentindo aquilo como real, você vai manifestar aquelas coisas e vai acabar os seus problemas, você está muito iludido. Isso é uma visão romântica da vida, muito romantizada da vida. Eu por muito tempo tive uma visão meio romântica da vida, meio poliana. Eu sempre pensava que podia ser pior. Então, por mais que eu tivesse problemas, eu sempre levei eles de uma forma mais leve, assim. Mesmo que eu tivesse problemas, eu levava eles de uma forma leve. Até o momento em que eu tive a minha empresa e eu quebrei. E aí eu vi que eu estava prejudicando outras pessoas, porque eu não conseguia pagar o aluguel em dia, eu não conseguia pagar as contas em dia, eu não conseguia pagar os salários em dia, né? E aquilo me fez sentir uma dor muito grande e uma incompetência, de que eu era incompetente de administrar dinheiro. Eu me senti incompetente de administrar dinheiro. E eu tinha feito isso até os 36 anos. Mas eu me senti incompetente. Depois eu reergui minha empresa e tudo mais, vendi porque eu me mudei para Bahia, né? Sem nenhuma dívida, tudo certinho. Mas no meu sentimento, eu tinha aquele sentimento de que eu era incompetente para administrar dinheiro. E isso me gerou muitos problemas. Muitos problemas. Então, até então, eu vinha manifestando na forma, eu não conhecia física quântica, mas eu manifestava assim, eu visualizava e sabia que aquilo era possível e podia acontecer e eu ia fazendo. Só que eu fazia coisas que eu achava que eram muito boas, mas que em verdade não estavam contribuindo para o meu ser, para despertar minha consciência crítica, que é o único motivo da existência. Então, às vezes você quer manifestar um carro, você manifesta o carro, mas aí você comprou aquele carro em prestação. Aquelas prestações, lá pela 10ª prestação, você não consegue mais pagar. E você começa a vivenciar muitos problemas e muito sofrimento por causa daquilo, porque você sempre foi honesto, você sempre pagou certinho, e de repente você não tem dinheiro para pagar a prestação do carro, o IPVA, ou a prestação do apartamento que você manifestou. Então, o que eu quero te dizer? Não é assim pense cria. É pense cria a partir do despertar crístico. Aí sim, aí quando você já despertou a consciência crística, tudo que você pensar vai criar. E não vai manifestar, hein? Eu não tô falando de manifestar na forma. Eu tô falando que tudo que você pensar, sentir a partir da sua consciência crística desperta, você vai criar. E o que é criado não pode ser jamais desfeito. Só que aí tem um detalhe. Você vai criar no Cristo. Você vai criar em unicidade com Deus. E tudo que você criar a partir desse ponto será perfeito. Então você não precisa mais ter medo de errar. Medo de cocriar, que não é cocriação, isso que é ensinado, isso que é ensinado como cocriação, na verdade é manifestação. É você manifestar na forma um namorado, um
relacionamento, é você manifestar na forma um carro, uma casa, um apartamento, sei lá. Isso é manifestação. Cocriação é só a partir do despertar da consciência crística. Isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas que estão ensinando isso não entenderam como funciona o universo ainda. Entenderam um pouquinho. Mas a partir daquele pouquinho que elas entenderam, você entende que existe uma diferença. É a mesma coisa assim, ó. Se eu te falar que tudo que Jesus falou é literal, não precisa interpretar, é literal. Tudo que Jesus falou é literal. E é literal. É literal. Tudo que ele falou é literal. Não precisa de interpretação. Não cabe interpretação. É literal. Aí você vai dizer, mas como assim? Por quê? Porque a consciência do ego não tem capacidade de abstração para compreender a consciência crística. Uma não tem capacidade para entender a outra, não tem. A consciência crística, sim, entende o ego. Entende as manifestações do ego, entendem quem resolve ser negativo, entende o mal, ama, perdoa, ajuda. Tem amor incondicional. A consciência crística, sim. Agora, a consciência do ego não tem como atingir uma palavra, um conhecimento da consciência crística. Então, tenta interpretar. Como assim eu vou dar outra face? Se você soubesse que você é o Cristo, que seu irmão é o Cristo, e que ele só tá te batendo porque você mandou a onda de informação, é você que pediu aquilo? É você que está vivenciando aquilo? Então, como não dar outra face? Silencia e se perdoa por tudo aquilo que está acontecendo. Eu ainda estou ensinando o perdão, mas Deus já me pediu para não ensinar mais a partir do perdão. Que eu não preciso mais do perdão para curar. Mas eu ensino ainda, porque você ainda precisa do perdão para curar. Para curar você. Para curar os que estão ao seu redor, a sua vida. Precisa do perdão. Então, se perdoe. Se perdoe por aquilo que os outros estão fazendo a você. Se perdoe por aquela onda de informação que você está enviando para o outro que está mandando a você. Enquanto você ainda vê você e o outro, você não está na consciência crística. A consciência crística é saber que você e você, é entre você e você, você e você. Entende? É um pouco além. Então, essa consciência aqui, crística, essa aqui não tem capacidade de entender o que um Cristo faz. Alguém que despertou a consciência crística faz. E olhando assim, parece que ele está fazendo a mesma coisa que tu, ou você não entende o que ele está fazendo, você não entende o que alguém que despertou a consciência crística faz, você não entende por que ele faz daquela forma. Eu lembro até hoje que eu ia na missa e tinha aquela parábola lá que falava daquele senhor que contratou um funcionário às 9 da manhã, um ao meio-dia, um às 15, um às 17 e liberou todo mundo às 6 horas e pagou para todo mundo a mesma coisa. E eu não entendia como assim, se um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou 1 hora e ele pagou a mesma coisa, né? Agora, quem já despertou consciência crística entende plenamente. Entende plenamente essa parábola. Não é só porque ele quis ser bom. Ele quis ser bom. Ele quis ser bom, sim, ele é bom. Então ele quis ser bom com os outros, mas aí não quis ser bom com aquele um? Não. Ele pagou para todos o que cada um achou justo. Só que quando o outro se comparou com o outro, ele viu diferença. Ele viu diferença. Ele não viu igualdade. Entende? A partir da consciência crística, tu entende tudo que Jesus falava. E claro, tem algumas coisas que foram mudadas e deturpadas, né? Eu sou historiadora de formação e eu sei que a gente acaba manipulando um pouco os fatos e as fontes que a gente utiliza. As fontes que a gente utiliza para escrever história. A gente não retorce fatos. Né? Historiador não faz isso, o historiador busca a verdade. Mas como ele escolhe fontes,
e exclui outras fontes, porque é impossível você fazer um trabalho e englobar todas as fontes possíveis e imagináveis. É impossível, né? Você vai ter que selecionar algumas fontes para fazer o seu trabalho, a sua pesquisa. Então, você, ao selecionar essas fontes, está excluindo outras. E ao fazer isso, você está direcionando o seu trabalho para aquilo que você acredita. Então, no selecionar das fontes de um historiador ou de um escritor da Bíblia, está as suas experiências, além daquilo que foi contado, que foi vivido, que foi experienciado, né? Então, a gente sempre tem que ter essa consciência e utilizar o que a gente utiliza para isso? A nossa centelha. A nossa centelha, aquilo que tem dentro de nós, é papai conversando com a gente o tempo todo, nos guiando, nos levando para o nosso ser o tempo todo. Ele fala com a gente o tempo todo. E quanto mais nós deixamos ele trazer o amor dele para nós e nos tornamos um canal desse amor, compartilhando esse amor dele com os nossos irmãos e com tudo e todos ao nosso redor, inclusive com nós mesmos, mais nós nos unimos a ele, mas os nossos pensamentos e sentimentos são semelhantes aos dele. Antes de despertar essa consciência crística, o que eu mais pedia para o papai era isso: troca todos os meus pensamentos pelos teus, troca todos os meus sentimentos pelos teus. Eu não tenho mais interesse em sapato, bolsa, empresa, nada. Eu só quero os teus pensamentos e os teus sentimentos. 100%, não precisa deixar nenhum, não, pode tirar tudo. Sabe, esse sentimento de que eu não preciso mais nada desse ego, isso já é o começo do despertar crístico. Eu não tinha ainda essa consciência, mas já é. Quando você olha para tudo e você diz, nossa, não tem mais importância a minha forma de pensar, as minhas crenças, os meus valores, não tem mais importância. Eu quero os teus, né? E aí ele vai substituindo. E eu ganhei até um novo arquétipo em janeiro, um arquétipo do mago que traz essa transformação. Então me veio uma força muito grande desse arquétipo, que é o que eu estou experienciando agora, né? Que a vida inteira eu fui uma governante, uma Atena, até ser mãe, né? Que aí, quando eu fui mãe, a Deméter ficou brigando com a governante, a mãe ficou brigando com a empresária, né? É legal a gente conhecer arquétipos, porque a gente passa a ter... o que eu acho, assim, no meu curso de arquétipos, As Deusas em Mim, para quem é leigo, ou a formação Todo em Mim, para quem quer formar grupo de mulheres e trabalhar com essa consciência crística, tudo tá no link do meu perfil da bio lá do Instagram. Para formar grupo de mulheres, para trabalhar em cada encontro um arquétipo e curar as sombras de cada arquétipo, é isso que é esse curso, o Todo em Mim, que é sobre arquétipos, é sobre o autoconhecimento feminino, e As Deusas em Mim, que é para quem quer só ter o conhecimento de arquétipos e curar também em si mesmo essas sombras. Eu acho que o principal desses cursos, sabe o que é? É a consciência de que a tua mãe, a tua irmã, as tuas filhas, as pessoas ao teu redor, elas têm uma consciência diferente da tua. Elas sentem e pensam diferente de você. E aí você sabe lá, observando os arquétipos, qual é a forma de pensar e sentir dessa pessoa, e isso te traz muita compaixão contigo e com os outros, porque eu vejo muitas mulheres, eu não queria ser assim, eu não queria ser tão dependente, ou eu não queria ser assim tão mandona, ou eu queria trabalhar fora, eu queria ser menos só mãe, só cuidar dos outros, eu cuido de todo mundo, esqueço de mim, ou eu só quero saber trabalhar, estudar e não sou boa em casa e nos relacionamentos, né? Então, tudo isso são arquétipos que a gente vem experienciar. Aceite o seu arquétipo, viva ele com plenitude, que ele vai crescendo junto com você e você vai evoluindo. Você não precisa trocar de arquétipos. Comigo aconteceu de eu manifestar todos os arquétipos,
estabilizar e me abster de todos eles, né? Aconteceu comigo isso que pode ser chamado de androgenia, né? Androgenia não é não ter sexo. Androgenia é não ter um arquétipo específico manifestado, né? Porque a gente sempre tem 1, 2, 3. Androgenia é quando não tem, que você se funde com o todo, né? Você se torna um só com tudo e todos. Bem interessante, né? Mas então o que eu queria falar para você era isso hoje, tá? O seu despertar crístico é a única coisa que você veio fazer aqui. Então, para isso que a gente faz curso de autoconhecimento, para isso que a gente estuda, para isso que a gente trabalha, por isso que a gente vive aqui, vivencia milhões de experiências, para isso que a gente se desenvolve, por isso que a gente cura a nossa raiva, nossas emoções, nossos traumas, nossos karmas. É para isso. Para despertar a consciência crística é o único motivo da existência, voltarmos para casa, nos unirmos a nosso Pai em consciência ativa, porque nós já estamos unidos ao nosso Pai, nós já estamos unidos ao nosso Pai em consciência, nós somos inseparáveis dele, mas nós não temos consciência ativa, acordada disso. Então é só isso, é muito simples esse despertar. É muito simples, mas tem um caminhozinho aí para fazer, porque a gente não pode ser luz tendo sombras. Então a gente precisa limpar as nossas sombras. É só isso. Doloroso é pro ego? É um pouco, porque senão não seria sombra, ele não teria escondido, né? Então ele esconde dele mesmo, põe para sombra, ou pro subconsciente, né? E aí vai limpando um de cada vez. Esse processo muito lindo, por isso que eu amo esse processo, esse curso, gente, que eu estou lançando, ele é incrivelmente maravilhoso, gentil, generoso e assertivo para despertar essa consciência crística, que você vai ver o quanto isso é maravilhoso, incrível. E gentil, e generoso, vem uma coisinha por vez para limpar, é tão maravilhoso. Eu agradeci tanto isso a Deus. Obrigada, papai, por vir uma coisa por vez só para curar, porque se viesse tudo ao mesmo tempo, né, nós estaríamos estarricados lá, imóveis, né, achando que é impossível, né? Tá bom? Te espero, meu irmão, minha irmã, para estarmos juntos nessa consciência crística. Tem um chamado de papai urgente para despertarmos essa consciência. Esse planeta está passando realmente por mudanças e a principal delas é o seu despertar crístico. Te espero. Um beijo de luz.